Olá, doutor Daniel, tudo bem? Bom dia, Bom tudo bem? dia, como que tá as coisas aí? Acabei de falar com 5 advogados aí de Santa Catarina. Que legal. Uma fazenda muito grande e eles têm um uso capião há 12 anos em andamento. Eu sempre falo, doutor, é complicado, né? Se cai na mão de um juiz, uma juíza, um cartório ruim, qualquer ação vai demorar. Seja um divórcio, uso capião, colisão de veículo, porque o cartório é ruim, eles não decidem, não despacham, não resolve, né? Essa é a verdade. E o juiz tão fraco que agora marcou uma audiência, depois de 12 anos, uma audiência de instrução e julgamento, doutor. Você acredita? No- Nossa, Eu falei para eles, faz uma petição, pede antecipação do julgamento, usa aquele RESP, que o uso capião pode ser contado o prazo do capião no decorrer do processo, porque só de processo o uso capião tem 12 anos. E o juiz tem que julgar, não pode ficar segurando desse jeito. Como o nível do judiciário é ruim, né, doutor? Triste isso, né? Quem sofre somos nós, advogados e brasileiros, né? sim. Doutor, um prazer falar novamente, conta comigo, ganhou um amigo aqui pra vida, tá Prazer. bom? A hora que vir em São Paulo vai tomar café e comer bolo de fumar comigo aí. Com certeza. Tenho intenção de fazer após também, daí a gente Vem sim. vai manter o A hora que contato aí. vier para São Paulo para passear, alguma coisa, vem. E se precisar usar o espaço aqui do escritório, tem uma sala de reunião grande, tem um auditório aqui no escritório. Mas o doutor quer bolar uma reunião, alguma coisa, fique à vontade. Muitos alunos utilizam aqui, viu? Muito obrigado. É, Você recorda do caso que eu estava explicando na última consulta? O Só caso que ajuda o você. professor aqui, que o professor depois da Covid teve Ah, problema de memória. Mas só me ajuda no embalo aqui, que sim. nem carro. No meu caso aqui, o meu amigo ele comprou um terreno em 2002 e, e aí já tinham algumas casinhas lá no terreno. A advogada dele fez uma reunião e disse que ia respeitá-los, né? Mas quando ele começou a mexer no terreno, um terceiro alegou que tinha posse e entrou com uma manutenção de posse. E aí, depois que o terceiro entrou, que é Antônio, o nome dele, entrou com a manutenção de posse, o meu amigo ele entrou com uma interdito proibitório. Eu até peço sigilo, né, porque é uma questão bem complexa, assim, para não ser publicada a nossa conversa, que poderia ajudar os advogados da parte contrária, né? E aí tramitaram conexas e esse Antônio, o terceiro, acabou ganhando a manutenção de posse, né? Aí eu ingressei com uma ação rescisória e também com uma demarcatória. Só que também um pouco antes disso, o Antônio entrou com uma reintegração de posse contra a associação que estava ali no terreno e transitou em julgado. E aí, quando ele foi executar contra essa associação que já estava ali, ah, ele não teve medida liminar na reintegratória e aí ele pediu execução depois de trânsito julgado. Aí a juíza disse, deu intimação para desocuparem a área voluntariamente para a associação. Aí 6 moradores, tem umas 17 casas, 6 moradores ingressaram com embargo de terceiros nesse momento dessa intimação. E aí a reintegração de posse foi suspensa, né? E esses 6 embargos foram tramitando, teve uma perícia judicial, inclusive, e aí vem uma sentença de improcedência dos embargos de terceiro. E agora esses 6 moradores eles apelaram e vai ter o julgamento, né? Então o meu amigo não quer que, apesar desse Antônio ter uma decisão de manutenção de posse, o meu amigo, quando comprou o terreno, ele contratou vigia que está lá nesses 20 anos. O vigia vai lá, fica cuidando do terreno, até para os próprios 17 moradores lá de tipo uma associação não aumentarem a área deles para permanecer do jeito que está. Mas apesar disso, esse Antônio tem a manutenção de posse e agora vai tá na iminência de ganhar, de deixar a suspensa a reintegração de posse. Aí, digamos que ele vai operar nessa área dessas casas, então o meu amigo não quer
Isso porque apesar do Antônio ter a manutenção, ele não tem posse de fato lá. Mas à medida que essas casas agora vão ficar na gestão dele, ele vai começar a ter mais uma gerência ali, de fato. Então, meu amigo está muito preocupado com isso, e aí eu pensei em entrar com embargos de terceiro agora em nome dele, porque ele seria o terceiro, realmente. Ele não participou dessa reintegração de posse, apesar de já ter uma decisão transitada de julgado, que está agora objeto rescisória, que disse que esse Antônio tem a manutenção de posse daí sobre todo o terreno, porque essa parte é uma parte, digamos, 5%, 10%, 15% do total do terreno. Essa parte da reintegração de posse, né, que tem essas 17 casas, que está mais próximo à praia ali. E aí, além da rescisória, eu ingressei também com uma demarcatória, né, depois de estudar, porque esse imóvel já está em litígio desde a década de 80, daí tem toda uma origem. Ele surgiu de um título do IRAS, que é o Instituto de Reforma Agrária. O Estado concedeu para Bibiano Manuel Venâncio esse título, dizendo que ali, como tipo uma reforma agrária, como se fosse uma terra devoluta, e fez o título no registro de imóveis, que na época era transcrição, né? Mas agora já está na matrícula do registro. E aí, só que daí o Bibiano, ele faleceu em 78, ele ganhou o título em 64, faleceu em 78, e aí nesse meio tempo, esse Antônio, com base em 3 contratos de posse, ele disse que a área dele, em 84, ele ingressou com os Capião. Os familiares ficaram sabendo, os herdeiros, daí em 86 instauraram o inventário e entraram com uma reivindicatória em 86. Os 2 feitos tramitaram, os Capião foi julgado sem julgamento de mérito, por causa que havia dúvidas sobre as limites do terreno, e a reivindicatória também foi julgada sem julgamento de mérito, dizendo que também havia dúvida quanto aos limites do terreno, na matrícula e tal. E aí transitou julgado na década de 90, assim, e o meu amigo comprou em 2002 no inventário, por uma cessão de direitos hereditários. A advogada dele, ao analisar a compra, viu, o uso capião foi julgado improcedente, então pode comprar. Ele comprou, e aí quando ele foi começar a mexer no terreno, o Antônio entrou com a manutenção de posse. Agora a gente chega no início da narrativa, né? Doutor, é complicado, né? Às vezes a pessoa contrata um advogado, corretor, corretora, achando que acabou, né? Contratou, passou a responsabilidade para esse profissional. Mas você vê, às vezes esse profissional mexe com outra área, previdenciária, trabalhista, né? Por isso, cada um na sua área. A hora que ela fez, ela disse, não, pode comprar, tá tranquilo, né? Só que olha o imbróglio que ele se meteu, né, doutor? Olha o imbróglio que ele se meteu. A advogada, ela participou de toda a possessória da manutenção, ela entrou com os interditos, e aí quando estava no fim, lá próximo ao trânsito julgado, daí eu ingressei. E também sobre essa crítica, né, porque o meu amigo me pediu, eu comecei a estudar. Então tem esse detalhe, eu concordo contigo, mas faz parte da vida. Faz parte da vida. E outra coisa, eu sempre falo para todo mundo, né, até para os filhos, o que é um profissional? É aquele que se colocou a fazer. Você tem que ter o primeiro dia, né? Você vai dirigir? Você tem que sair na rua dirigindo. Mas não precisava começar com esse, né? É que o doutor já começou com um caso terminado, né? Judiaram o doutor aí. E aí, então, eu ingressei com a rescisória e com a demarcatória, depois de muito pensar. E aí, todos os outros advogados que eu conversei, ou eles viam a possibilidade de reivindicatória, né? Mas todos foram unânimes, assim, eu conversei com 5 advogados, consulta, né, tudo. Porque na visão deles, perderam a manutenção de posse, ferrou. Porém, na última consulta, daí você viu assim, claro, eu tenho ideia que você não analisou todas as provas e tal, mas daí em tese, você disse, na minha visão, a demarcatória
tem a natureza, né, de ser entre proprietários, ali uma sobreposição. Agora acabei lembrando, né? Mas é verdade, doutor, quando nós falamos da demarcatória, nós temos que levar a discussão para dentro do cartório. A partir do momento que a gente tem uma demarcatória, nós precisamos provar que existe um vício, um erro por parte do cartório no passado, né? Não precisa nem ser algo real, mas a gente precisa disso. A partir do momento que a gente consegue provar que existe uma discussão entre a matrícula, seja uma sobreposição de matrícula, seja um vício registral, dá para levar para demarcação, para divisão. A partir do momento que a gente não tem isso provado, deixa de ser uma briga de direito de vizinhança. Mas existe essa... Porque assim, o IRASC, o topógrafo do IRASC, ele fez a demarcação, porque esse território, digamos assim, tem 5 títulos do IRASC que eles são conjuntos, como se fosse um mapa mesmo. Só que então, o meu amigo, ele comprou um deles e diretamente do proprietário primitivo, original. Só que o topógrafo fez as medições na década de 60, era rudimentar. Se tu pega hoje, faz um estudo georreferenciado e tal, tem muitos terrenos que estão em cima do mar. E a gente não pode, né, doutor, nem criticar o topógrafo, porque naquela época era transcrição, os equipamentos horríveis, né? Era feito na fita. Cheio de morro, vegetação nativa, ele não conseguiria. Então, os outros títulos entraram já demarcatória, está tramitando, né? Até porque a reivindicatória deles também, daquela família que tem esse título, também teve esse problema de ocupação, entraram no reivindicatório e também foi julgado procedente. Então eles desengraçaram. Aí foi a minha dificuldade de partir para a reivindicatória, e eu achei mais seguro entrar com a demarcatória, porque todos os advogados que eu conversei, também pelos meus estudos, eu tinha essa premissa, o que é: se o meu amigo perdeu a manutenção de posse, eu não consigo entrar com os campeão por causa da falta de mansidão da posse e sem oposição. Mas aí na última consulta você me falou, eu entendo que é possível os campeão mesmo ele tendo perdido a manutenção de posse. E esse foi um ponto, né, que surgiu na consulta, que daí merece maior aprofundamento, e fora os questionamentos daí que eu anotei sobre os embargos de terceiro, porque a demarcatória estaria guardando o direito dele de fundo, né? Foi a minha opção, mas pode ser revista, até porque dá tempo de desistir ainda. E nós conversamos, o doutor estava numa situação que tinha que dar um tiro, né? O doutor tá ali na fazenda, ali tá vendo a fazenda ser invadida, tem que pegar a espingarda e dar um tiro pra cima, né? Tem que estar assustado, não pode esperar. E o doutor fez isso, tá certo. A minha principal ideia era interromper a prescrição aquisitiva da informação judicial, né? Que eu vi que era entendimento dos tribunais e tal. Então foi essa a escolha, foi bastante estudado, mas sempre é passivo de erro. Dá tempo de desistir porque, apesar da parte adversa ter sido citada em março, ela ainda não contestou e tem muitos confrontantes, vai demorar para citar todos, daí a contestação só começa a partir do momento que todos são citados, né? Então acho que ainda acho que não vai contestar ainda. Não vai, na verdade, quando nós existimos antes da citação, é um direito nosso, né? Então não vai ter nem manifestação da parte contrária, não tem prejuízo, não tem custas. Mas houve a citação, só não houve a contestação, e daí eu vi no CPC que pode existir antes da contestação. Pode sim, verdade. Agora, doutor, me fala uma coisa, só para relembrar uma questão aqui que ainda eu fiquei na dúvida. Quem tem a posse é ele, né? Só para relembrar. Então, e parte do terreno, né? Se for a ver assim na real, se vou te dizer a real, ele está com a posse, mas o que acontece? Ele vem ganhando as possessórias. Ele ganhou a manutenção de posse. Outro meu amigo, ele ganhou a reintegração de posse contra a associação que está lá. Então, juridicamente, por decisões judiciais, 2 transitados julgados,
teve rescisória, teve desembarque de terceiro. Na manutenção de posse do meu amigo, tem a rescisória que está tramitando. Mas ele tem essas decisões com base em testemunhas lá da década de 80, que moraram lá um ano e tal, mas ele conseguiu, principalmente por um fato, os herdeiros, quando o dono do terreno faleceu em 78, eu acho que eles não ficaram sabendo que tinha um terreno lá. E o terreno ficou meio à deriva, eu não consegui provas de posse dos herdeiros ou do Bibiano. Apenas eu encontrei uma inscrição imobiliária da década de 80, 90 em nome dele, que daí eu usei na rescisória. Por isso, como ele tá, nós conversamos sobre isso. Por mais, né, que a gente de fora, quem olha fala, não tem mais a posse mais pacífica porque litigou em todo momento, né? Mas ele litigou e ganhou as possessórias em regra. E além de ter ganhado as possessórias, a demarcatória não vai tirar a prescrição aquisitiva, porque só tira a prescrição aquisitiva as petitórias e possessórias. E as petitórias e possessórias não houve. E as possessórias ele ganhou. Eu trabalharia, eu insistiria. Mas o que eu fiz a demarcatória? Eu fiz a ação demarcatória com pedido de restituição de terras em face do Antônio. Entendi. Então, você acumulou, né, o pedido com a restituição de terras. Basicamente com a integração de posse, né? Confrontante. Porque ele, como se ele fosse confrontante, e acumulei a demarcatória do terreno, basicamente completo, só a face sul eu não coloquei na demarcatória porque já é objeto de outra demarcatória, de baixo. E aí eu acumulei com a restituição de terras apenas em face do Antônio, descrevendo todo o histórico do litígio e dizendo ainda que havia dúvidas quando após eu disse que o Marcelo meu amigo tem a posse, mas teve dúvidas e eu até pedi uma perícia judicial para identificar, delimitar exatamente a posse e pedindo a restituição de posse. Então assim, não é apenas demarcar o terreno, tem um pedido direto contra ele para ter essa carga. O novo artigo ali do CPC ele permite, né? Eu sei que não seria uma demarcatória clássica porque não é o dono de outro terreno, é um posseiro. Mas aí o Humberto Teodoro disse que os posseiros podem integrar dentro da demarcatória. Então, pode, porque o fundamento é o direito de vizinhança. A partir do momento que existe uma discussão reconhecida como os 3 S, saúde, segurança e sossego, envolve direito de vizinhança, o alicerce. Então a demarcatória, em regra, tem que ter registro, porque é uma discussão de matrículas. Só que eu consigo usar em caráter de exceção a partir do momento que esse direito ele pode ser postulado a partir do momento que existe uma relação de direito de vizinhança. Só que o risco é grande. Pega um juiz, uma juíza maldosa, ele vai se livrar do processo, porque existe uma jurisprudência gigantesca, né, falando que tem que ter registro. Por isso eu falo que tudo é estratégia, né? O direito virou uma estratégia, não só uma estratégia, né, doutor, mas uma estratégia contra o sistema, né, que foi imposto para nós, né? O judiciário não quer julga com má vontade, juiz passa para assessor julgar, para assessora. Então, com o desenvolver do tempo a coisa foi piorando, a gente tem que criar estratégias novas. E nesse momento eu levaria para a briga para a posse. Por quê? Tanto é que nós conversamos da ação de uso capião e conversamos também que se ocorresse ele perder a posse, aquela ação, lembra? A ação publiciana, porque seria a ação para recuperar a posse com base no direito de uso capião que ele tem. Então eu iria por esse lado, porque talvez seja mais fácil de forçar acordo e é um lado que já está dando certo, né? É um lado que ele já tem, o doutor já teve sucesso em algumas demandas, né? Então, Não, é o contrário. É o contrário? É o contrário. A parte adversa vem tendo sucesso. Tá. A parte adversa ganhou a manutenção de posse contra o meu amigo e ganhou a reintegração de posse contra uma associação de moradores que tem ali no terreno. Então, a qual ele não faz parte, né? Eles fizeram uma ação contra a associação, ele nem faz parte dessa associação, né? Não, é porque era a
ele comprou os 3 contratos de posse, o que ele fez? Ele fez um comodato, o Antônio, né, que comprou esse contrato de posse, que é a parte diversa. Ele fez um comodato na década de 80 com o presidente da Federação Brasileira de Naturismo, e aí emprestou, a Federação de Naturismo construiu umas casinhas ali, umas casinhas pequenas para usufruir do naturismo ali na praia. Depois dos 5 anos, pediu para sair, não saíram, prorrogou por mais 5 anos. No final do 10º ano, pediu para eles saírem, eles não saíram. Aí que veio essa reintegração de posse, que transitou, e isso aí foi na década de 90, né? Porque o comodato foi firmado em 88. Daí o meu amigo comprou em 2002, então aí eles já estavam instalados lá, né? Já tinha essa lide, mas ele comprou. Ô, doutor, me fala uma coisa, doutor. Hoje esse seu amigo, ele, da cabeça dele, ele não quer perder o dinheiro ou ele quer, na verdade, se manter na posse? Para ele o mais importante é não perder o dinheiro? O que é mais importante para ele? Ele quer manter a posse e quer afastar essa parte diversa dali do terreno. Ele não quer que essa parte diversa, até mesmo porque ele mora bem perto. Ele mora muito perto, só que ele nunca revelou isso. E ele me pediu sigilo, por isso que eu não usei isso ainda, porque seria uma grande prova da posse o fato de ele ter uma residência ali. Só que ele não quer abrir esse sigilo, entendeu? Ele tem medo que alguém faça alguma coisa contra ele? Eu poderia resgatar isso com ele, mas por diversas vezes, principalmente no ato de fazer a procuração, né? Eu quero colocar um endereço dele, mas aí Ele não quer. acaba não colocando porque ele não quer abrir isso. Daí ele falou, se for necessário, a gente volta a conversar em algum momento, mas seria muito bom, porque a parte diversa não mora ali, inclusive tem uns 100 imóveis em Santa Catarina, que eu vi no registro de imóveis, e tem um hotel e ali numa cidade próxima, então ele não mora ali, e o meu amigo mora ali, bem próximo, não no terreno, mas muito próximo, então traria muita força para esse litígio possessório. Mas então, o meu amigo, ele perdeu a manutenção de posse, agora ele pode entrar como campeão? Entendi. Essa é a grande questão. Agora, nós conversamos também porque o caso é complexo, e como o caso é complexo, assim como uma doença, né? Cabe vários tratamentos diferentes, existem os mais adequados. Nós conversamos também aqui, eu lembro sobre a ação declaratória de nulidade, né? Do ato jurídico, lembra? Esse eu não lembro. Nós conversamos aqui, se ele quisesse desistir, né, do negócio, o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico e pedir a devolução dos valores pagos, corrigidos, né? Ou converter em indenização. Mas não é interesse dele. Pelo caso concreto ali, não vale a pena. Entendi. Porque é um instrumento que a gente tem na mão também. A nulidade não tem prescrição, a anulatória tem, 4 anos. A nulidade daria para trabalhar com a tese. Ele prefere o imóvel, pelo terreno, né? Então, vamos abrir mão dessa medida judicial, que seria uma opção para ele tentar fazer um acordo, converter em indenização. Se ele realmente não quer perder o terreno, não tem jeito. Não é a demarcatória que vai ajudar ele, né? Ele vai, o doutor deu um tiro para cima, tá certo, tem que fazer mesmo, tava correndo, tinha que fazer alguma coisa, mas hoje ele vai ter que brigar com uma ação originária. Não existe outra solução senão buscar uma ação originária. Mas e se na demarcatória seria possível de vir uma perícia judicial, o título dele está aqui, e aí o pedido de restituição contra a parte adversa, o posseiro, agora você devolve essa parte que você está ocupando pro autor da demarcatória. Seria possível isso ou você vê dificuldade? Não, a ação demarcatória ela é interessante, mas ela é muito limitada, né? A ação demarcatória ela é limitada por quê?
Porque o juiz, que tipo de decisão que ele vai dar? Normalmente a decisão objeto, que é a decisão focal da peça, é demarcar. Então ele vai olhar para as matrículas e falar, ó, esse espaço é seu, esse espaço é seu. Né? Essa é a decisão dela, do Poder Judiciário. Alguns têm aceitado sim algumas decisões, uma aqui, outra lá, converter em indenização, se provar que nessa demarcação eu estou exercendo a posse dele, mas não foge muito disso. Como ele não quer perder a posse, o único meio que tem, ele faria uso capião mesmo. Porque o uso capião jogaria ele no jogo da posse, súmula 237, que é aquela súmula que nós podemos usar em matéria de defesa. Esse uso capião daria uma turbinada no embargo de terceiro, se fosse necessário. Esse uso capião... Mas aí seria uma matéria de defesa, então, mas essa súmula seria para a parte adversa, né? Porque se o meu amigo entra com o uso capião, a parte adversa vai alegar que tem direito ao uso capião, né? O uso capião, ele é utilizado como um escudo protetor para quem faz ele, para quem distribui. Se ele distribui essa ação, ele está usando o escudo protetor, um guarda-chuva para ele, em relação a demandas que podem vir. Esse uso capião ajudaria ele em várias situações. Primeiro, usar a súmula 237 a favor dele, porque é matéria de defesa. E outras ações. E ajudaria ele em outras ações. Mas então, trazendo deixa eu ver se eu entendi, trazendo para o caso concreto, esse julgamento foi adiado, ele ia acontecer da reintegração de posse agora, né, da parte adversa. A associação dos moradores seria julgado na quinta passada e poderia dizer assim, ó, os embargos são improcedentes, agora a parte adversa retome a reintegração de posse, seja dada a reintegração de posse voluntariamente ou por força policial, digamos. Se tiver, pode acontecer isso com bastante probabilidade. Aí, pelo que eu estou estudando, aí me corrige, teria 5 dias do julgamento para o meu amigo entrar com embargos de terceiro. Isso. E pedir a suspensão da reintegração de posse. Eu poderia, nos embargos de terceiro, alegar... Exatamente isso. Campeão. Exatamente isso. Então eu faço isso. O julgamento vai ser dia 15 de junho, a princípio. 15 de junho agora. Então eu já estou preparando os embargos de terceiro para... Deu desfavorável, eu já vou ingressar dentro dos 5 dias. Ingresso, falo tudo da questão, inclusive uso a súmula 237 do Supremo e o enunciado também, viu? O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, súmula 237 e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Olha como esse uso capião, ele faria o quê? Vários efeitos ele causaria ao caso concreto. Porque ele turbinaria o embargo de terceiro, turbinaria de fato, daria para usar o próprio uso capião em matéria de defesa em outras contestações do que pode aparecer, daria para turbinar o agravo de instrumento numa decisão de tutela antecipada, e esse uso capião te daria um respaldo aos 45 do segundo tempo, se acontecer o pior, do doutor distribuir uma ação publiciana para recuperar a posse do imóvel. Então, aí que eu preciso entender um pouco mais. Então, digamos, acontece isso, dia 15 saiu a decisão desfavorável, entre com os embargos, anunciado 492, a súmula, aí tem o direito do campeão, faço toda a questão da probatória da posse. Eu teria que ingressar conjuntamente com os campeão, ou essa aí seria um tiro único, ou eu teria que dar o tiro com os campeão também? Seriam duas ações, eu desisto da demarcatória, entro com os embargos de terceiro e com os campeão. Os campeão pode ser depois? Como é que Entendi. O que eu faria, doutor? Com muito carinho, viu? Muita propriedade, quero te ajudar, quero o seu bem. A minha estratégia seria qual? Eu faria uma petição, desistia da demarcatória, porque é uma ação que o meu receio é que tem justiça gratuita, não tem? Não. O meu receio da demarcatória é gerar essa sucumbência para ele, né? Por quê? Porque é fogo, né? A hora que você vai dar uma notícia ruim, às vezes a pessoa não entende, né? A gente tem que explicar com carinho, de forma didática, mas as pessoas, a hora que tem prejuízo financeiro, elas mudam, né? Então, o meu receio é esse. Então, o que eu faria? Eu desistiria, explicaria para ele numa boa, falaria, olha, eu tinha que dar um tiro, nós tínhamos que dar um tiro para cima e nós demos. Né? Essa ação, ela tem objeto.
só que o objeto fica comprometido pelo caso complexo e o desenvolvimento do caso. Então, o que nós fazemos? Vamos desistir dessa ação para não gerar nenhum risco e vamos trabalhar agora com uma outra estratégia da posse. Então, eu faria o uso capião autônomo, distribuiria o quanto antes. Se ele não tem muitos documentos para apresentar, faz um plano preliminar, pede prazo suplementar de 30 dias para a juntada de novos documentos. Por quê? Porque o que mais perde tempo, né, no uso capião é a separação dos documentos, que comprova a posse. Mas pacífico é rápido, porque a gente prova através de certidão de distribuidor civil. Mas a posse e o ônibus domini é difícil, né? Mas aí não sei, mas a certidão teria ação de manutenção de posse. Mas não faz mal, por quê? Porque o doutor vai pedir o prazo suplementar de 60 dias para a juntada de novos documentos. Distribui a peça só com a matrícula, né, a matrícula atualizada, algumas fotos, algumas imagens, alguns recibos, notas fiscais, mas pede prazo suplementar de 60 dias. Fala que teve que distribuir a ação de uso capião por um caráter de urgência, em virtude dos esbulhos que estão acontecendo e tentativa de fraude. Então, o doutor vai ganhar aí 30 a 60 dias para fazer a complementação, o uso capião já vai estar em andamento vivo, o doutor consegue fazer o quê? Consegue trabalhar com uma peça de reconsideração de tutela antecipada nessa possessória, consegue turbinar o embargo. Qual seria a tutela antecipada no uso capião pedido? Na verdade, o que o doutor vai fazer? Não é no uso capião, porque o uso capião é uma ação declaratória. No uso capião, o doutor vai mencionar a súmula 237, o enunciado 492, o artigo 1238 do Código Civil, mas na outra peça que o doutor ia fazer, tanto nos embargos de terceiro ou uma petição de habilitação como terceiro interessado, com um pedido de reconsideração, o doutor pode fazer isso também. O doutor vai turbinar, vai falar do uso capião. Ó, juiz, para tudo aí, ó, suspende essa decisão porque tem uma notícia nova aqui. Tem o uso capião em andamento. Súmula 237, tem que suspender. Se o juiz suspender, ótimo, resolveu o problema. Na reconsideração, na habilitação com reconsideração ou no embargos de terceiro. Se o juiz não suspender, né, na reconsideração o próprio juiz não suspender, no embargos o outro juiz não suspender, aí o doutor tem a carta na manga também do agravo. E olha que interessante, deu tudo errado, que acho difícil acontecer, hein? Na verdade, o judiciário normalmente trava em relação à emissão da posse, a desocupação quando tem uso capião distribuído. É notório. Mas se acontecer uma fatalidade de dar errado, o doutor ainda consegue ter uma carta na manga muito boa, que é a ação publiciana, para recuperar a posse desse imóvel, entendeu? Com base no direito de uso capião, já distribuído, já em andamento. Mas aí você acha que eu deveria entrar com o uso capião antes dos embargos? Tem que fazer, tem que ser antes dos embargos. Porque senão ele perde um pouquinho do sentido dele, né? Você vai acabar tomando uma vitamina C depois que você já tá com gripe, entendeu, doutor? Entendi. Então a sugestão seria ingressar com os capião antes e aí na peça dos embargos mencionar que teve o ingresso da ação dos capião também. Perfeito. Eu faria o quê? Eu faria um uso capião rápido, nem que fosse um uso capião de 3, 4 laudas, né? Mais simplificado, mas com a súmula 237, um enunciado 492. Eu abriria uma preliminar antes dos fatos. Eu pediria o prazo de 60 dias para juntar de novos documentos, para ganhar tempo, para respirar. E aí sim, eu iria no embargos. Iria no embargos, já com os capiões distribuídos, já tem no número de processo, já tem no protocolo. E aí no embargos, provavelmente eu conseguiria, de fato, conseguir a suspensão da emissão. É muito comum, hein? Tem tudo para conseguir. Se acontecesse uma fatalidade e não conseguir, além do embargos, eu faria um pedido para o próprio juiz de reconsideração da decisão. Então eu faria as duas coisas. Não acontecendo o agravo. Então seria então primeiro a petição de desistência da demarcatória. Demarcatória. E a ação dos capião e os embargos. É isso. Se o doutor conseguir, se o doutor falar, eu tenho tempo para parar para fazer uma peça, eu iria no uso capião. Porque o uso capião o doutor tem que distribuir o quanto antes. É claro que lá a gente tem que pedir também a desistência. Mas é uma petição de uma folha, então é mais simples. Mas eu faria o mais rápido possível o uso capião com prazo suplementar. Seria o recurso ordinário? O recurso... Ou quer dizer, o uso capião ordinário? Seria o uso capião extraordinário. Não ordinário, viu? Mas não daria para fazer ordinário com base no registro de imóveis, no título do registro de imóveis?
O ordinário, ele é um campeão interessante, mas eu tenho receio dele em relação a um juiz, uma juíza não conhecer muito o assunto. Porque o juiz ou a juíza, às vezes ele quer bater meta. Então, se você faz um uso campeão ordinário, ele tem como se livrar do processo no ordinário, porque ele vai olhar para aquele documento, o justo título de boa-fé, o contrato de gaveta ou o instrumento público, e vai falar, não, esse documento eu não considero, eu, juiz, juíza, não considero como justo título de boa-fé. Então, você corre esse risco. Se dá para usar um uso campeão extraordinário, eu vou no extraordinário, porque o extraordinário, independente de justo título, ou seja, eu posso juntar o documento, mas isso não vai embasar, não vai fazer eu perder a ação. Porque eu estou juntando o documento, mas não é requisito. É diferente. Você se livra de um julgamento subjetivo de um juiz. Aí você fala, mas está faltando tempo. Hoje tem o julgado, né? Tem o julgado que o uso capião no decorrer do processo pode ser contabilizado essa posse para efeitos de uso capião. Então você já consegue daí utilizar uma medida judicial interessante para poder atingir essa posse que você precisa, né? E sem falar que você consegue a redução de 15 para 10 quando é moradia habitual, função social da atividade, né? Teria que ser um prazo maior mesmo. Teria que ser. Caso concreto não tem. O prazo, na verdade o doutor pode usar isso, pode usar esse RESP, né? O doutor pode usar esse RESP, é o 1361-226. 1361-226. Esse RESP é o julgado no recurso especial, onde ficou definido em 2018 que prazo para uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Poxa, cai com uma luva. 1361-223. É 1361-226. 1361-226. Eu iria por esse lado, porque é o mais seguro. Tudo bem, o uso campeão ordinário ele é interessante, mas como o caso é complexo, se pega um juiz maldosamente, juiz ou juiz experiente, ele vai falar, opa, esse caso é muito complexo, isso aqui é uma batata quente, eu vou jogar para segundo grau. Como que ele vai se livrar? Ele vai no motivo mais fácil para ele. O motivo mais fácil para ele qual que é? Esse documento não tem requisitos, como justo título. Perdeu o uso campeão, improcedente, entendeu? Como é um uso campeão que já existe essa questão da posse mansa e pacífica em discussão, não vamos dar uma segunda chance para ele não, senão ele vai queimar nosso uso campeão, entendeu? Ele ou ela, né? E tem alguma, fora a súmula, alguma fonte jurisprudencial ou doutrinária que poderia usar para fundamentar o caso de que mesmo ele tendo perdido a manutenção de posse, ele pode ingressar com os campeão? Ou eu teria que construir pelos próprios fatos que apesar da decisão judicial, ele tem a posse, porque eu tenho medo da alegação da coisa julgada, que eu vou ingressar com os campeão e o outro advogado vai falar, não, a questão da posse já é coisa julgada. Não dá para... Na verdade, tem que bater, porque essa discussão, ela faz muito tempo já, né? Quando que teve essa decisão da possessória? A sentença foi em 2010, ela transitou julgado em 2018. Ótimo. E tem a rescisória que está em andamento, não tem? Ótimo. A abertura nossa, qual que é? Que é as teses, né? Que essa questão não ocorreu ao transjulgado final, porque a rescisória está em discussão ainda. Então, de fato, a posse não existe nenhum prejuízo em relação à posse, mesmo porque a posse a gente não deixa de fazer a posse todo dia, né? Então, daria para trazer essa discussão. É claro, se pegar um juiz, uma juíza maldosa que quer se livrar do processo, ele vai arrumar pelo em ovo. Ele vai capaz de trazer esse transjulgado. Mas é uma tese atual, é uma tese que se o juiz parar para ler um pouquinho, juíza, ele vai ver que ela tem relação. Ela vai ver que existe a possibilidade, já tem julgados nesse sentido. Quais você tem esses julgados? Deixa eu ver na minha pasta aqui, quer ver? Você tem esse livro aqui meu, doutor? Tem? Tem. Legal. Vai te ajudar também.
Ó, o doutor pode trabalhar com esse julgado aqui, anota aí, doutor. 1909 276. 1909 276. Esse julgado ele é um caso bem interessante. A terceira turma, ela decidiu uma questão de aquisição da metade do imóvel. E aí o juiz, não, a metade do imóvel impede o direito ao reconhecimento de uso capião. Então a discussão é se a posse era mansa e pacífica. E aí o judiciário, em terceiro grau, falou, não, independente da posse ser mansa e pacífica, ou ainda, se o uso capião é da metade do imóvel, é possível fazer o uso capião. Então acho que dá para trabalhar no seu caso esse julgado aqui. Eu trabalharia com ele também. É do STJ, né? É. Anotou direitinho? É o 1909-276. É um julgado que começa falando aquisição da metade do imóvel, não impede o reconhecimento de uso capião. Só que no decorrer do processo houve a alegação também da posse mansa e pacífica. Então você pode usar porque... É o RESP. É um recurso especial. É um RESP. É da onde? A origem dele, ó, eu usei ele faz o quê? Uns 10 dias, ó. É isso mesmo, esse que eu usei mesmo, ó. A origem dele é do Rio de Janeiro. Ah, tá. Beleza. Então, STJ, tá? 1909-276. Por quê? É fato, né? Tudo bem, o judiciário, o nível do judiciário está muito ruim, se eles querem se livrar do processo, eles vão procurar o que é mais fácil para julgar. É que nem uso capião de bem público. Não pode, tá na Constituição, tá no Código Civil. Só que, poxa, tem que analisar que tipo de imóvel que é, né? Se é uso comum de todos, é público, mas de uso comum de todos, é um uso capião de imóvel público sem desafetado. Então tem várias questões para a gente analisar para depois julgar. Mas é a chance que o doutor tem. É a chance que o doutor tem. E talvez, não sei se existe a possibilidade de forçar um acordo ou não. Talvez a parte nem... Eu acho que sim, mas como ele vem numa sucessão de vitórias, essa cartada da demarcatória que era para travar o terreno, para ter surgir agora uma oportunidade de acordo, né? Porque a demarcatória ela travaria o terreno, ele não conseguiria vender, eu teria pedido uma petição para ele não alterar o terreno. Agora, o doutor, eu oriento o doutor também, nessa peça, a trabalhar no quê? Fala, doutor, fala que a uso capião, nesse caso, ela é de direito, por quê? Não houve qualquer comprovação da parte contrária que faltou o animus domini, né? Faltou a posse mansa e pacífica ininterrupta, ou seja, não ocorreu a oposição, o termo correto que a gente tem que usar, oposição hábil a quebrar a continuidade da posse. Esse é o fato. Essa é a tese do doutor. Não houve oposição hábil a quebrar a continuidade da posse. Essa é a tese. Por quê? Ó, juiz, ele está alegando que a posse não é mansa e pacífica. Não, mas eu tô aqui, ó. Eu não perdi a posse. Eu não perdi a posse em nenhum momento, né? E essa questão judicial, ela ainda está em discussão, em matéria do 966, ação rescisória. Ou seja, portanto, a oposição hábil a quebrar a continuidade da posse não existiu. Não quebrou a prescrição aquisitiva, né? E tem mais algum julgado nesse sentido? Eu iria nesse julgado que é o mais atualizado. Tem um julgado aqui do Rio Grande do Sul, mas ele não está atualizado e o tribunal reformou. Primeiro grau ganhamos em primeiro grau, foi reformado em segundo. O outro julgado é da Bahia também, mas também foi reformado. O doutor, o que o doutor precisa fazer nesse momento? Eu iria nessa tese, por quê? É a única tese que mantém o cliente do doutor na briga. Porque a hora que sair a decisão da demarcatória, improcedente, a outra parte vai sentir que está por cima, né? Então, nessa discussão de posse, o doutor consegue arrastar 3, 4, 5 anos. É onde pode forçar um acordo, né? Claro que tem chance de ganhar, o caso é complexo, mas é a única tese que a gente tem para conseguir fechar e trazer a possibilidade de acordo, né? E o valor da causa dos embargos de terceiro, daí qual o parâmetro que eu uso? Isso do desembarque de terceiro, né? O valor foi muito alto que ele pagou no terreno, doutor? O valor aí, eu acho que talvez pelo IPTU, dessa parte aí, é
avaliação também, acho que é um terreno que está valorizando. Eu só vou no banheiro rapidamente, eu já volto. Tá bom, tô te esperando. Rapidamente, Tá bom. Imagina, doutor, fica à vontade. Eu também oriento o doutor a trabalhar também, outra tese importante, trabalhar com a convalidação da posse. Informa que a posse nunca deixou de existir. Então, ocorre a convalidação. O que é a convalidação da posse? Tanto a posse injusta, precária, ela pode se tornar uma posse qualificada. Então, mesmo que existiu no passado uma discussão judicial, essa posse ela pode se tornar qualificada. Traz essa discussão também, a convalidação da posse, ou convalidação dos atos jurídicos, né? Sobre a cessação da posse. Também é uma discussão que pode dar abertura para o judiciário pesquisar melhor, se tiver vontade, e o doutor pode lograr êxito, entendeu? Uhum. Mas eu não vejo outra saída, doutor, com muito carinho. O caso é complexo. Eu já aviso o cliente, não sei se o doutor já fez isso, o doutor deve ter avisado. O caso é complexo. As ferramentas que o doutor está usando são as ferramentas mais seguras para evitar sucumbência, para forçar um acordo, para ganhar tempo. Não tem jeito. Ou seja, não é aquele típico caso que o cliente, é causa ganha, o doutor não pode gerar uma improcedência para mim. Não tem como, né? Na verdade, é um caso que vai ser discutido lá em Brasília. O que o doutor precisa fazer é ter conexão lógica, nexo de causalidade nessa discussão, e nessa ação já pré-questionar para recursos superiores, para levar isso para Brasília, se for necessário, entendeu? É a típica ação que o doutor vai ter que ganhar pelo cansaço, né? O valor da causa dos campeões dos embargos, eu posso conectar com o IPTU ou é um valor... O correto, o 292, o Código de Processo Civil, deixa claro que é o valor do negócio, é o valor do contrato. Se o valor do contrato é muito superior, é um valor que vai causar aí uma impossibilidade, risco de sucumbência, deixar a ação mais onerosa, aí o doutor pode chutar o valor da causa, né? Eu vou chutar o valor venal. O valor venal para tentar reduzir. No embargos, pode ser que passe, mas o juiz, se for Caxias, ele vai pedir para retificar. Mas então eu pego o quanto ele pagou na cessão de direitos, digamos, pensando nos campeão, meu amigo ele comprou na cessão de direitos hereditários até tal preço lá acho que no registro de imóveis, eu atualizo esse valor, com correção monetária chega. Não precisa fazer isso não, senão vai ficar muito caro. O que o doutor pode fazer? No uso capião, usa o valor venal. No uso capião, usa o valor venal. Vai ser aceito. Mas se o valor da compra atualizado é menor que o IPTU? Agora, se o valor da compra é menor que o valor, aí usa o valor do contrato. Pode usar. Nos embargos, eu poderia pegar o valor, e daí nos embargos eu pegaria o valor do terreno que ele comprou no contrato, faria uma regra de 3, porque na reintegração de posse é uma parte menor do terreno. Eu faço uma regra de 3 e daí pego pela porcentagem para chegar, se utilizar o contrato do valor da causa. Entendi. Se a área, né? Ele comprou o terreno inteiro, né? Entendi. E os embargos seria uma parte só. Entendi. Quando nós temos uma situação que não dá para usar o valor venal, porque ele não corresponde à área inteira, aí a nossa saída correta é pedir uma avaliação.
pede para um corretor, uma corretora de imóveis, tem outros profissionais que podem fazer, mas normalmente o corretora conhecido, vai fazer uma avaliação, um valor justo, proporcional à parte dele, entendeu? A avaliação lá dos terrenos estão mais caras do que o IPTU. No IPTU? Então vai no IPTU. Eu sempre vou no menor valor, né? Para a gente conseguir reduzir os gastos com a ação e o risco de sucumbência, né? Agora, o doutor também trabalha nessa peça, falando que nunca ocorreu mera tolerância, nunca ocorreu um comodato, que sempre foi uma posse qualificada para efeitos de usucapião, bate nisso. E bate também que a posse, ela de forma fática, mansa e pacífica, porque ele nunca deixou a posse. Não, a posse deixaria de ser mansa e pacífica a partir do momento que ela interrompesse o lapso temporal, né? E não interrompeu. Então bate nisso. Nos embargos, o rol de testemunhas já tem que ir na petição inicial ou o código diz que tem que ser na petição inicial? Na inicial. Já coloca na inicial. Já. No usucapião não precisa. Do usucapião não precisa. Porque o usucapião, normalmente, nós vamos ganhar ação em matéria probatória documental, né? O usucapião nem tem audiência de instrução e julgamento, é muito difícil, só se o juiz não conhece o assunto, se o processo é litigioso, mas de cada 100 casos... A manutenção de posse, ela foi julgada com base em prova de testemunhal. Mas é diferente, é possessória, agora no usucapião não tem. O usucapião é a ação que você ganha com provas documentais e não orais, entendeu? O usucapião. Mas onde é que está esse fundamento aí? Essa tese ela está fundamentada onde? Por quê? Porque o usucapião é uma ação declaratória, é forma originária. Então, nós ganhamos essa ação com base em papel. Contas de consumo, comprovantes, fotos, imagens. O juiz pode até marcar, o juiz, a juíza, uma audiência de instrução e julgamento, quando ele entende que as provas são frágeis ou as partes pedem essa audiência. Então ele marca. Ou o processo se torna litigioso. Mas em regra, na prática, conforme jurisprudência, o usucapião você ganha com base em provas documentais e não provas orais. Porque oral, qualquer um vai lá e fala o que quer, entendeu? Entendi. Tanto é que na prática tem pouca audiência de instrução e julgamento, não tem muita, em sede de usucapião. Na procuração do meu amigo, ele não quer divulgar o endereço dele. Na procuração que ele me passa, eu deixo sem endereço, daí o nome dele, eu coloco o meu endereço. Pode fazer isso, eu já fiz aqui no escritório também. Eu posso Pode. silenciar o endereço dele. Agora eu fico pensando aqui, o usucapião tem que provar a posse. Se ele falar que ele tem a posse porque ele tem, de parte, né? Ele não quer se comprometer, pelos motivos dele ele não quer mencionar, mas isso no processo ajuda muito, né? Porque, poxa, a sua vitória tá ali, né? Mas eu teria como colocar nos autos e deixar isso em sigilo, mas a outra parte vai ter acesso. Vai ter acesso, não vai mudar, né? É uma situação ruim, Não, porque... Terceiros, né? É, Terceiros não consumidores. para o doutor seria fundamental mencionar, porque é a posse da prova, é a prova da posse, né? Fica difícil o doutor não usar essa informação, né? Tudo bem, às vezes o cliente não quer, o doutor vai usar outra forma. Uma delas é mencionar o endereço do escritório. Mas que a gente deixa de usar um instrumento importante, deixa, hein? Tá. Será que o juiz daria o sigilo do endereço dele? Só o documento ali do endereço? Não vai não, viu, doutor? Não vai não. Não. Não vai não, porque é briga de posse, ação declaratória, não vai não. É essencial, né? Informação é essencial ao processo. Vai saber que ele mora, né? O IAR vai entender. Não tem jeito. É difícil, hein? Porque vai mencionar, olha, já pensou na peça, o doutor vai colocar assim, ó, olha, juiz, ele mora no local, mas ele não pode afirmar porque ele tem receio. É difícil, né? Não, daria sigilo só entre o juiz e a outra parte, né? Não daria qualquer terceiro entrar lá e... Entendi. O que o doutor pode fazer é pedir sigilo no processo, né? Falar, ó, eu quero que o processo corra em segredo de justiça, porque a parte tem receio de ameaças, entendeu? Pode fazer isso. É difícil, né? Eu nunca vi um usucapião conseguir. É difícil. Acontece. Eu acho que não é tão difícil conseguir essa decisão, não. Não é não. Assim, genericamente, não. Já consegui aqui, já. Já. E aí, qual o fundamento? O fundamento era risco de vida. Qual E há uns 4, 5 anos atrás, o outro fundamento que nós usamos foi o risco de fraude. Porque tinha muitas pessoas alegando que eram donas, proprietárias, né, do imóvel,
Só que ninguém tinha documento, né? Outras alegavam que eram poceiros, então o que nós pedimos? Segredo de justiça. É difícil conseguir, mas estivemos aqui no escritório, em tantas ações dos campeões, acho que conseguimos umas 3 vezes, pra você ver como é difícil. E daí na petição inicial dos campeões já cito a parte adversa? Na verdade, faz uma ação de usucapião declaratória. Usa o endereço do amigo, o nome do amigo, não sei se é casado, né? Se for casado, ela tem que aparecer também, ela ou ele, mas é uma ação declaratória, não tem réu. O doutor vai pedir a citação dos confrontantes, a citação do último proprietário que conste na matrícula, os seus herdeiros, mas na peça em si, na qualificação, é uma ação declaratória. Então não é em face, não é em contra, entendeu? E que sempre uma preocupação minha, quando ele ganhou a possessória, foi interromper o prazo da prescrição aquisitiva, porque o PCO está aguardando fechar o prazo de usucapião para ingressar para o usucapião. Isso aí é uma preocupação certa, ou eu entro com o usucapião declaratório, não cito ele e eu não teria problemas depois se ele ingressar para o usucapião também? Na verdade, como você vai entrar com o usucapião primeiro, se acontecer do judiciário ficar sabendo pela matrícula, vai ocorrer a conexão, vai continuar o primeiro processo, o seu. E aí você pode se habilitar no processo dele, ou deles, né? E falar, ó, tem uma fraude aqui, juiz. O primeiro usucapião é nosso. Ele tá contando uma história que não é real, entendeu? Você leva vantagem em tudo desse usucapião. Por isso eu enxergo o usucapião para você como inevitável, né? E os embargos de terceiro poderia servir como uma interrupção da prescrição aquisitiva? Geralmente não. No Brasil, as únicas ações que tiram a posse mansa e pacífica de fato são as possessórias e as petitórias com o devido transjulgado. De resto, não tira, né? A rescisória não tira? Não tira. A rescisória, o próprio embargo de terceiro. É claro que tem alguns juízes que acabam dando decisões mais fora da casinha, né? Isso aí é que nem o juiz trabalhista que deu a decisão do vínculo empregatício com o Uber. Eu falo que é juiz que quer aparecer, né? Porque não tem lógica, né? Então, acontece, fatalidade jurídica, juiz que pensa totalmente diferente do mundo todo, tem. Mas não é a realidade, entendeu? E a demarcatória com pedido de restituição de terras em face específico da parte adversa também não teria esse poder de interromper? Não teria, não tem regra não. Só se é um juiz, uma juíza que faz confusão. Mas não tem embasamento legal. Não tem. Hoje, o que tira a posse mais pacífica não é a possessória e petitória em andamento, em tese recursal, em rescisória, não é uma notificação, não é um boletim de ocorrência, não é ações paralelas, né? Que sejam ações do direito imobiliário, mas ações paralelas não tiram. Eu, com muito carinho, doutor, a única estratégia que eu usaria com segurança e propriedade, sabendo, claro, que é um caso complexo, não existe causa-ganha, mas é o usucapião. O usucapião vai fazer o quê? Vai fazer usar a súmula 237, vai criar um embargo de terceiro mais robusto, porque sem o usucapião ele é bem fraquinho, vai ajudar o doutor num pedido de reconsideração, vai ajudar o doutor no agravo, se der tudo errado, vai ajudar o doutor numa ação publiciana, para recuperar o imóvel. Ou seja, é o único caminho que a gente não tem outro, né? Se tivesse propriedade, não tem. Hoje temos que levar a discussão para posse, não tem jeito. Aí os embargos, eles vão ser embargos de terceiro possuidor, eu vou mesclar embargos de terceiro possuidor e proprietário. Nesse caso, o embargos o doutor vai usufruir dele para poder questionar essa ação contra a associação, né? Contra a parte adversa. Adversa. O Antônio que está... E fala mais, doutor, a decisão definitiva é complexa, mas eu acredito muito que o doutor consiga a tutela antecipada, hein? De evitar essa decisão. É que o tempo está correndo, né? Mas, de fato, o judiciário costuma olhar e falar, opa, tem usucapião? Suspende, deixa eu analisar melhor. Isso até na trabalhista, conseguimos aqui recentemente. Depois, a decisão final não foi agradável, né? Mas, normalmente, a gente consegue reverter. O doutor faz a peça, se o doutor quiser, pode mandar aqui no WhatsApp, eu olho, corrijo com muito carinho, tá? Se o doutor quiser, ou quiser marcar outra mentoria, o doutor que sabe, viu? Eu quero e no caso, você faz parecer também, se eu encaminhar, por exemplo, contratar um parecer, eu encaminho. Faço. Porque uma coisa é dar uma consulta
É. Porque, claro, já é um direcionamento, porque eu tento descrever com certa objetividade, mas muita coisa passa, né? Não, conversa sim. Se o doutor quiser, eu faço normalmente aí pelo menos uns 30 a 40 pareceres por ano aqui no escritório, muito para outros escritórios, faço sim, com base nos meus livros, então é muito bem fundamentado. Nós tivemos uma decisão recente desse livro aqui, fundamentada no acordo, então tem muita coisa boa que dá para a gente levar para um parecer. Se precisar, ajudo sim. Ajudo sim.